Hoje, 27 de julho, a Igreja celebra o 17º domingo do tempo comum. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, descortina-se diante de nós, através da liturgia da palavra, o apelo de Deus para a oração. Mas não qualquer oração. Não uma oração mecânica e descompromissada, mas uma oração encarnada, perseverante, insistente, de alguém que dialoga com Deus como quem dialoga com um pai, um amigo, um irmão, pois Deus é tudo isso e muito mais para nós. E não podemos continuar tendo com Ele uma relação distante de patrão e empregado ou de alguém opressor. A maneira como rezamos revela a relação que temos com Deus e a distância que nós estamos dele. É por esse caminho que nos conduz a reflexão dos textos bíblicos propostos para este domingo. A primeira leitura é do livro do Gênesis, e nela encontramos um diálogo amistoso entre Abraão e Deus. Todo diálogo com Deus é uma oração, e há muitas formas de oração, isto é, de diálogo com Deus. A oração de ação de graças, quando agradecemos a Deus por algo. A oração de contemplação, quando apenas contemplamos a sua imagem e dela extraímos ensinamentos para a nossa vida, ou respostas para as nossas inquietações. Há orações de louvor, quando louvamos, glorificamos ou bendizemos a Deus pelas infinitas graças que nos concede. Há orações de oferenda, quando ofertamos a Deus algo de nós, como, por exemplo, o ex-votos e outras formas de oferendas. E a oração de petição, que é a mais comum, porque nela pedimos algo a Deus. É a mais comum porque é a mais usada. E é essa modalidade de oração que a liturgia da palavra coloca em evidência hoje. Deus não se incomoda com os nossos pedidos. Quando pedimos, revelamos nossas necessidades, manifestamos aquilo que desejamos ou que falta em nós. Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Porém, mesmo sabendo, é importante que peçamos, pois esse gesto rompe com o nosso orgulho. Há quem, por vaidade, não goste de pedir. Estes muitas vezes não recebem, pois deixam que o orgulho os domine e impeça que Deus haja na vida deles. Pedir não é algo vergonhoso. Em diversas passagens bíblicas há incentivo para que se peça, como por exemplo a viúva que pedia insistentemente que o juiz a atendesse, e hoje não é diferente. O próprio Jesus ensinou aos seus discípulos uma oração de petição, que é a oração do Pai Nosso. Voltando à primeira leitura, Abraão dialoga com Deus pedindo que ele releve os pecados de Sodoma e Gomorra, porque ali, entre aquelas pessoas pecadoras, ímpias, podia haver pessoas boas, isto é, justas. Abraão usa de uma estratégia para ganhar a confiança de Deus. Primeiro ele pergunta a Deus se, havendo entre os ímpios 50 justos, ele pouparia a cidade. Deus responde que sim. Abraão vai diminuindo a porcentagem dos justos, 45, 40, 30, 20 e 10, e conhece a grandeza do coração de Deus que por apenas 10 justos
seria capaz de poupar uma cidade de pessoas injustas, pois havendo apenas 10, estes justificariam a salvação de todos. Sabemos que se houvesse apenas um justo, ele pouparia a cidade. Quanta bondade do coração de Deus este texto revela. É esse Deus bondoso e misericordioso que precisamos encontrar através de nossas orações. Se nossas orações não revelam um Deus de amor, de perdão e misericórdia, estamos rezando da forma errada ou não estamos rezando. O salmo de hoje mostra que quando clamamos a Deus, Ele escuta o nosso clamor. Não há oração que não seja ouvida por Deus, mas para que ela seja eficaz é preciso que nasça da nossa fé e da perseverança. Quem reza sem fé e perseverança pode não alcançar o que pede. Vimos na primeira leitura que Abraão foi insistente com Deus, ele pechinchou com Deus, negociou o perdão. Embora houvesse empenho da parte de Abraão, não houve empenho da parte dos habitantes de Sodoma e Gomorra, e a cidade não foi poupada. Lá não havia justos, não foi Deus que a destruiu, mas eles mesmos caminharam para a destruição porque agiram de modo errado. Quando alguém clamando de coração sincero, Deus ouve e atende. Assim mostra o salmo de hoje, que é também uma oração. Aqui é uma oração de agradecimento. O pedido já foi atendido e o salmista agradece a Deus porque ele ouviu as palavras que saíram de seus lábios. Por isso encontramos neste salmo uma promessa de louvor, de prostração diante de Deus como forma de agradecimento. É esse sentimento que se apodera de nós quando temos um pedido atendido por Deus. Quem é humilde agradece quando recebe o que pediu. Quem não é humilde segue adiante e não volta para agradecer, como vemos na passagem do Evangelho dos 10 leprosos, quando apenas um voltou para agradecer e este era um samaritano. Às vezes, nós achamos que Deus tem obrigação, dever de nos atender, e quando somos atendidos, simplesmente ignoramos e não agradecemos a Deus. O salmo de hoje traz uma bela lição de agradecimento a Deus. Agradece o amor, a verdade, porque nos dá muito mais do que pedimos ou necessitamos, porque revigora nossas forças e nossa alma. O Salmo revela ainda um Deus altíssimo no sentido da sua grandeza, mas humilde a ponto de enxergar os pobres e sofredores e atender seus clamores. Um Deus que reconhece também quem são os orgulhosos e arrogantes. Ele nos ensina a caminhar nos seus caminhos, a trilhar suas veredas. É, portanto, um salmo de confiança em Deus. Um Deus que nos protege e que nos livra do inimigo, dos perigos e das desgraças. Um Deus que nos completa, que nos faz melhores e nos coloca mais perto dele. A segunda leitura da carta aos Colossenses mostra que através de Jesus Cristo, Deus recuperou-nos da morte. Estávamos mortos pelo pecado, mas pela ressurreição de Cristo fomos resgatados, lavados de nossos pecados. A dívida que tínhamos com Deus através da cruz de Cristo foi cancelada. Assim, a cruz representa não apenas o Cristo Redentor, mas a nossa redenção. O justo que nos fez justos pelo seu amor e por sua vida, dada por nós. Com esse gesto, ele nos ensinou a fazer o mesmo. A mais bela oração é aquela que brota de um coração convertido, pronto a ajudar os seus semelhantes. De nada adianta rezar se nosso coração continuar petrificado pelo ódio, pela falta de perdão ou pela falta de compromisso com Cristo e com nossos semelhantes. Assim nos ensina o Evangelho de hoje. Neste Evangelho, Jesus está rezando. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, rezava. Vemos assim que rezar não é demonstração de fraqueza, mas de confiança em Deus. Há quem tenha vergonha de rezar, como se rezar fosse algo feio, coisa de pessoas fracas. Nada disso. Jesus rezou e ensinou-nos a rezar. A oração é o nosso combustível. Sem ela, não vamos muito longe, porque a oração é uma conexão com Deus e somente conectados a Ele podemos continuar caminhando, levando adiante a nossa missão. Quem não reza tem dificuldade de ser perseverante ou de obter o que deseja. Depois de rezar, Jesus ouve o pedido de um dos discípulos que lhes ensina a rezar. A oração é motivadora, inspiradora. Quem reza motiva os outros a rezar também. Eles viram Jesus rezando e tiveram vontade, necessidade de rezar. Isso acontece conosco. Se nós rezamos em casa, nossos familiares, pai, mãe, irmãos, filhos, vão querer agradecer e aprender a rezar também. João já havia ensinado aos seus discípulos a rezar. Agora, Jesus ensina os seus. A oração que Jesus ensina é a oração mais completa que temos. É uma oração de petição, uma oração pela qual entramos em contato com Deus pedindo aquilo que nos é essencial. Por exemplo, pão, partilhar, perdoar, ser mais santos.
Ele dá destaque à dimensão do perdão. Sem perdão, não é possível haver conexão com Deus. A falta de perdão rompe laços entre os irmãos e, consequentemente, com Deus. Por essa razão, é enfatizado que peçamos a Deus que nos perdoe, assim como nós perdoamos o que nos ofenderam. Além do perdão, a oração pede que Deus nos livre das tentações. São tantas as tentações e não são poucas as vezes que caímos. Para ilustrar a necessidade de oração, sobretudo de oração de petição ou de perseverança no pedir, Jesus conta uma parábola sobre o valor da perseverança no pedido. Nessa parábola, a pessoa recebe um amigo à meia-noite e não tem nada para lhe oferecer. Vai pedir emprestado ao amigo vizinho. Este já está dormindo e não quer ser incomodado, mas o amigo insiste até que ele se levante e dê o que está pedindo. Se ele não insistisse no pedido, não receberia. Como foi insistente, recebeu o que pediu. Assim devemos proceder. Não devemos desistir de pedir. Se não formos atendidos de imediato, em algum momento seremos atendidos. Assim, a parábola conclui dizendo que nós, que somos humanos limitados, cedemos diante das insistências, quanto mais Deus, que nos ama infinitamente. Portanto, é errado dizer que Deus não nos atende em nossos clamores. Quem diz isso ainda não descobriu a grandeza de Deus, ou melhor ainda, não descobriu Deus, pois quem conhece Deus jamais desanima nas suas buscas, nos seus pedidos e nos seus clamores. Como também Ele pode mudar o nosso coração e a nossa mente e compreender qual é a sua vontade para a nossa vida. Portanto, pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Continuemos a bater na porta de Deus com as nossas orações, e ela será aberta. Não desanimemos de pedir a Deus, pois iremos receber em algum momento, se for do nosso merecimento, aquilo que pedimos. Continuemos a procurar Deus e o encontraremos do modo mais surpreendente. Que sejamos também instrumentos de Deus para nossos irmãos, abrindo portas, confortando corações, curando feridas e perdoando ofensas. São gestos que se transformam em orações e orações que se transformam em gestos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você, o meu abraço e um ótimo domingo.